Olá, eu sou a Carly, monitora de estatística do professor Edson Pereira, do curso de Administração da Unicristos. E hoje eu vou resolver mais uma questão de medida de tendência central, mas dessa vez sem intervalo de classe. A questão diz o seguinte: uma indústria embala peças em caixas com 100 unidades. O controle de qualidade selecionou 48 caixas na linha de produção e anotou em cada caixa o número de peças defeituosas. Obteve os seguintes dados. E a gente tem aqui uma tabela com os valores que estão desordenados e tem o comando da questão, que é: construa a distribuição de frequência sem intervalo de classe. Aqui nós temos a tabela da mesma maneira que eu fiz na outra questão, né? Nós temos aqui os valores ao invés de intervalo de classe. É a frequência individual, que é o número de vezes que cada valor desse se repete na tabela, lá no nosso conjunto de dados. A frequência relativa individual, que vai ser cada valor desse em relação a esse total de 48, né? Vai ser eles em porcentagem. A frequência acumulada, que vai ser o acúmulo dessas frequências aqui, né? E a frequência acumulada em porcentagem, que vai ser pegar cada valor desse e dividir por esse também, né? Aqui já é para aplicação de fórmula x vezes fi, x ao quadrado vezes fi, e lembrando do somatório aqui embaixo, que é essencial nessa parte de frequência individual, para não correr o risco de ter contado errado. E aqui, no caso, vai ser para aplicação de fórmulas que a gente vai fazer já já. Aqui, né, na nossa frequência individual, o 0 se repete 28 vezes aqui, o 1 se repete 12 vezes, o 2 se repete 5, o 3 se repete só 2, e o 4 se repete uma vez. A partir daqui a gente já consegue fazer todo o resto, né? Faz aqui 28 dividido por 48, 12 por 48, 5 por 48 e assim por diante. Aqui na frequência acumulada, a primeira sempre vai ser igual à frequência individual, já que não tem nenhum anterior. Aqui a segunda vai ser esse 28 mais 12. Aqui a terceira vai ser 40 mais 5 e assim por diante até chegar em 48, né? Aqui a gente vai fazer 28 dividido por 48, 40 dividido por 48, até chegar a 100%. E aqui vai ser a aplicação pura, né, dessa formulazinha, que vai ser xi, aqui 0 vezes fi, vai dar 0. Aqui 1 vezes 12, 2 vezes 5, 3 vezes 2, 4 vezes 1. E aqui já envolve levar ao quadrado, né? Então vai ser 0 ao quadrado vezes 28, dá 0 da mesma maneira. 1 ao quadrado vezes 12, dá 12 do mesmo jeito. 2 ao quadrado vezes 5, 3 ao quadrado vezes 2, e assim por diante. E aqui embaixo o somatório de todos esses valores. Agora, para a aplicação de fórmulas, a gente tem a média, que a fórmula é a seguinte: somatório de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi. O nosso somatório de x vezes fi aqui é 32 e o somatório de fi 48. Então, a gente simplesmente faz 32 dividido por 48, que vai dar 0,6666. Bom, já no caso da mediana, a gente sabe que a mediana é aquele valor que está na posição central dos dados. No caso, os nossos dados são 48 valores, a gente não tem um número ímpar. Então, consequentemente, a gente não tem um número central, a gente tem dois, que é o 24 e 25. Então, a gente vai voltar aqui na tabela para descobrir onde está esse 24 e 25, para a gente pegar o valor dele mesmo e conseguir colocar lá na fórmula, né? Aqui, no caso, a gente vai ter que se basear pela frequência acumulada. Por quê? A frequência acumulada, ela nos diz onde começa e onde termina cada posição. Aqui, por exemplo, a gente sabe que está do 0 ao 28. Aqui, do 29 ao 40. Aqui, do 41 ao 45. E assim por diante. Então, se a gente está atrás do 24 e 25, vai estar nessa primeira aqui, certo? Porque a posição 24 e 25 se encontra aqui. Então, é um zero, certo? Então, na aplicação de fórmula da mediana, vai ser simplesmente 0 mais 0 dividido por 2. Isso porque os dois valores centrais estão aqui nesse mesmo lugar, certo? Se por acaso o 24 se encontrasse aqui e o 25 aqui, então seria 24, seria o 0 mais 1 dividido por 2, certo? Mas não é o caso, então é 0 mais 0 dividido por 2 mesmo. A nossa moda, a gente vai se basear pela frequência individual. Por quê? Porque vai ser o valor que mais se repete. O valor que mais se repetiu foi o 0. Por quê? Porque ele se repetiu 28 vezes, né? Os outros aqui, 12, 5, 2, 1. E é isso, a nossa moda vai ser o valor 0. A questão não pede o histograma, mas mesmo assim eu fiz. Também fiz na outra questão que eu resolvi, que era com intervalo de classe. E aqui a gente consegue observar que o eixo x está o xi e o eixo y o fi. Então, simplesmente faz a ligação aqui. O 0 vai até aqui, pertinho do 30, né, que foi 28.
O 1 vai aqui até um pouquinho depois do 10, porque foi 12. O 2 foi 5, né? Então vem até aqui antes de 10, bem no meio entre o 0 e o 10, e assim por diante. Esse é o nosso Instagram, facinho de fazer. Espero que todos tenham entendido, todos tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E obrigado por terem assistido.